Oi, gente! Hoje eu vou tentar fazer aquele efeito lo-fi, que é aquele efeito de luz e sombra que você faz só com alguns tons, sabe? E aí, o desenho que eu escolhi para fazer esse efeito foi este aqui, esse aqui. Por quê? Porque eu quis. Mentira, eu escolhi esse desenho porque esse desenho, ele passa bem uma vibe de aconchego, de conforto, que é a proposta desse estilo, né, de lo-fi. E aí ele tem o abajur, que acredito que vai dar um destaque maior ainda para esse estilo de desenho, e ele tem a iluminação da janela também. Eu não sei se vai dar certo, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer. Inclusive, já adianto que talvez esse vídeo nem seja postado. E se for postado, se você estiver assistindo esse vídeo porque eu decidi postar, não crio muitas expectativas. Eu sempre gostei de colorir, a vida inteira eu sempre colori, sempre. Sempre comprei livrinhos de colorir, sempre imprimi na impressora de casa mesmo, desenhos para colorir. Sempre gostei muito disso. Eu nunca filmei, nunca postei. E essas questões assim de técnicas, eu não sou profissional. Então, pode ser. Então, pode ser que dê muito bom, pode ser que dê muito ruim, ou pode ser que não dê em nada. Então, vamos lá. Eu já fiz as marcações aqui, eu marquei aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu marquei aqui, esses dois riscos aqui, para fazer a iluminação do abajur. Deixa eu baixar um pouco. Para fazer a iluminação do abajur, e eu fiz um outro risco aqui, assim, ó, bem paralelo com esse do abajur, ó, o do abajur ele vem para cá, e o outro ele passa por aqui assim, para fazer a iluminação da janela. Por quê? Se você vai fazer na minha cabeça, tá? Na minha cabeça faz sentido assim. Se você for fazer esse efeito em um ambiente fechado, por exemplo, um quarto, você só vai precisar fazer uma marcação de iluminação, porque a iluminação vai vir de um único ponto. Aqui, no caso, nós temos dois pontos de iluminação. E mesmo que eu faça lá fora, como se estivesse à noite, ainda assim vem uma pequena iluminação de fora. A luz apagada do lado de fora é diferente da luz apagada do lado de dentro. Concordam? Bom, na minha cabeça faz sentido. Então, eu escolhi 3 tons, tá? Um tom mais claro, um tom mais escuro para fazer o fundo e um tom médio para simular a iluminação vinda, a sombra que vai vir de fora. Então, assim, aqui nessa parte aqui, que é a parte de iluminação mais forte, nós vamos usar esse tom aqui, da Tarte, que é o tom 75. Nessa iluminação aqui da janela, a gente vai fazer com um tom 81. Então, tudo que tiver atrás de onde tá claro, a gente vai usar esse tom 82. Então, aqui vai ser 82, aqui vai ser 82, aqui vai ser 82. Eu espero não estragar este desenho, porque desde que eu comprei o livrinho, esse desenho aqui foi um dos que eu fiquei mais ansiosa para pintar, porque, na minha opinião, ele é um dos mais fofos. Essa posição aqui, que ela tá deitada dormindo, me representa muito e eu acho muito fofinho. O gatinho tá embaixo da coberta aqui com ela. A janela aberta meio que com ventinho batendo. Assim, esse desenho pra mim é um dos mais fofos que tem no livro, se não for o mais fofo. Então eu realmente espero não estragar. Acho que eu vou começar pelo mais claro, porque se der ruim, o mais claro dá pra passar o escuro por cima, né? Então, eu vou apagar, porque eu descobri que se você passar a canetinha por cima do lápis, você não consegue apagar depois. Bom, eu pelo menos não consegui, né? Então, vou tentar pelo menos dar uma suavizada nesses riscos aqui, ó,
de um jeito que eu ainda consiga enxergar. Vamos lá. Ai, que medo! Meu Deus! Eu vou chorar se der errado, de verdade. Não quero que dê errado. É tão triste, né? Quando a gente estraga um desenho. Se estragar, a gente pinta ele de novo com caneta acrílica, aquelas. Passa tudo por cima com a caneta acrílica para cobrir o estrago que a gente fez. Opa! Por favor, gente, eu tô começando agora, tenho pouquíssimos inscritos no canal. Então, se esse vídeo chegou até você, dá um apoio. E aí pensa assim, se um dia eu for famosa, você vai poder deixar comentário nos meus vídeos de que você chegou aqui quando tudo era mato. Olha só que legal. Então, por favor, me dá esse apoio, me dá essa força. Aqui a parte da iluminação ficou bem torto. Deixa eu arrumar, que eu tenho toque. Como é uma luz, a gente sabe que não é simétrico, né? Mas como eu tenho toque, vou tentar deixar um pouquinho mais reto. Ok? Assim. A meu cabelo pra de nós tu encher e me afogar no teu corpo, me tiro a travesseiro. Então, vamos lá. Agora, vamos pintar essa parte aqui, ó, o fundo. Ó. Ah, que raiva! Esqueci de apagar aqui. Só porque eu falei que não apagava, dessa vez apagou. Mas eu já perdi muito desenho. Não perdi, mas tipo... Já tiveram alguns desenhos meus que ficaram com a marca do lápis de alguma anotação que eu fiz. Que eu passei a canetinha por cima e não apagou. Agora o último tom, que é o 81. Ó, eu falei que saiu a canetinha, eu passei a borracha por cima, mas acho que saiu que a canetinha ainda estava molhada. E a minha borracha como ficou? Saiu tanto o lápis quanto a canetinha, a tinta da caneta. Sei lá, porque essa vida sempre assim. É nessa hora que a gente vê que a gente escolheu uma única cor para pintar uma área gigante, que a gente pede para Nossa Senhora da Canetinha multiplicar a tinta e não deixar falhar, né? Porque se essa caneta falha aqui agora, se ela vai de arrasto e acaba a tinta, lascou-se, né? Tem nada aqui. Tipo agora, ó, eu sinto que ela tá no fim. Que a tinta dela não tá fluindo. Tem que fazer um pouquinho mais de força. E o que eu mais temia aconteceu. A canetinha tá falhando, ó. Mas vai ficar bom. Se a gente passar várias vezes, dá certo. Agora a gente vai fazer os detalhes, que nada mais é do que a sombra da sombra. Então, eu vou usar esse tom mais escuro para fazer algumas sombras e alguns detalhes dessa parte aqui. Refrão que nos pôs pra dormir, embaraçados. E você se arrojou dos meus olhos e na minha boca, porque não tá aqui? Que eu vou fazer a sombra com essa mesma caneta. Qual caneta é essa? Essa 82.
No caso, é esse tom aqui, ó, porque a gente fez a parte do fundo, que é o tom mais escuro, eu tô usando pra fazer a sombra da parte média, do tom médio. Não precisa bater, eu esqueci de me trancar. Já deu uma diferença, ó, só os detalhes, de acrescentar aqui os detalhes. O mesmo tom aqui não tá dando certo, ó, tá vendo? Quando eu passo a canetinha, ela tá abrindo. Eu não sei por quê, mas tem canetinha que super funciona, você consegue construir camadas, e tem uns tons que não, ó. Se eu passar aqui, ó, nesse cupcake, ó, ele vai continuar da mesma cor e ainda vai dar uma manchadinha, sabe? O que isso significa? Que a gente vai ter que achar um outro tom pra conseguir fazer um sombreado aí legal. É que você fica tão bem aqui. Te sinto o céu se entregar, inteira inteira pra você. De guardo solto pra se aventurar. É tão bonito te espiar viver. Mas volta pra se dividir. É que não tá ficando tão ruim não, né? Ou está. E eu estou sendo ingênua. Aqui tem bastante coisa na frente do sofá. Pra fazer reflexo. Será que no vídeo vai ficar mais legal do que no... Que aqui não dava pé, não. Te fiz escapar das minhas mãos. Não vi teu rosto, não. Eu te busquei mais. Não vi teu rosto, não. Deu bom, será? Acho que sim, né? Dali. Bora. Ó, tô usando esse tom aqui, tá? GG7. Green Grey. Sabe o que tá me incomodando? Essa parte aqui, ó, que tá torta, sabe? Dias e horas. Eu vou pintar mais assim, ó. Dar uma... pra ficar menos torta, sabe? Assim. As minhas histórias quando você para pra escutar. Pode ser que eu tenha estragado o desenho, mais do que já estava estragado. Mas meu toque fala mais alto. O que eu pensei? Eu pensei em fazer um efeito de chuva. O que vocês acham? É muita loucura fazer? Eu nunca sigo exatamente o tutorial que eu vi. Eu sempre invento alguma coisa na hora. Às vezes dá muito bom, às vezes dá muito ruim.
Nossa, ela fez uma mistureba, né? Um cupcake com um copo de suco, com um copo de chá. Não consigo debater, me apresentar tuas opiniões. Deixa eu lhe convencer que tu é o ser mais bonito que eu tive a sorte de conhecer. Comigo não vai mais não. Esse copo aqui, vamos deixar ele transparente. Como? Passando a caneta branca, gente. Caneta branca resolve quase tudo. Às vezes ela atrapalha também. Porque às vezes você acha que vai resolver e não resolve. E aí você fica tentando consertar com a caneta branca e vira tudo um grande borrão. Tipo agora. Sabe qual que é o problema? Eu não tenho paciência de esperar secar. Tipo assim, a hora pra passar uma camadinha aqui. E aí, não deu pra cobrir tudo, tá vendo? Ainda tem parte preta aparecendo. Quero certo. Esperar e fazer outra coisa. Depois volta aqui nesse copo, passa uma outra camada de caneta branca. Mas eu nunca consigo fazer isso. Eu não tenho essa paciência. Desculpa, gente, mas é real. Calma, confia no processo. Talvez o processo resolva? Não. Mas aí a gente pensa depois. Vamos tentar fazer um efeito de chuva nessa janela? Como? Não sei. Assim. Eu vou fazer uns riscos assim, ó, com blend, tá? Ó, caneta zero. Feito isso, a gente vai vir com a caneta preta, assim. Aqui tá faltando risquinhos também, na minha opinião. Vamos fazer mais risquinhos, assim. Tentei telefonar, me acorda quando der, viu? E me encontra. Feito isso, nós vamos vir agora com caneta branca. Vai vir e contornar. Por cima da caneta preta, é óbvio que não. O lado. Assim. Tentei telefonar, me retorna quando der, viu? E me encontra. Vou fazer uns pinguinhos para não perder o costume. E se não tiver pinguinho de caneta branca, não é desenho meu. Desculpa, deu uma canetada na cara de vocês agora. Nesse vidro aqui do copo, para dar um efeito mesmo de copo, a gente vai fazer um risquinho assim, ó. 2 risquinhos, viu? Normalmente, para dar esse efeito de transparente, o que eu faria? Eu ia, tá vendo esse contorno dessa... Deixa eu pegar uma caneta preta, porque vai que eu risco sem querer, né? Vou explicar. Tá vendo esse contorno da mesa? Então, eu ia desenhar ele aqui para dar uma continuidade, ligar esse pontinho com esse, para dar o efeito de transparente. Por que que eu não vou fazer isso nesse desenho especificamente? Porque o copo tá cheio. A gente percebe que tem um outro risco acima do da mesa, então, e tem as bolinhas. Então, tá cheio esse copo ainda. Então, se tá cheio, não vai aparecer o que tá atrás. Mas se você quiser fazer, tipo, como se o copo estivesse vazio, você vai pintar normal, ignorando completamente esse copo aqui. Pinta tudo. Tanto a mesa, quanto o desenho, tudo.
E aí, o que estaria por trás do copo, você continua o risco que deveria aparecer se o copo não estivesse aqui. Depois é só você contornar de branco. Aí faz esse efeito translúcido, né? Como se fosse de vidro mesmo, um efeito. E é isso. Terminei. Vamos fazer um zoom out. Pessoal, esse foi o resultado. Eu daria uma nota 7. Eu não gostei muito desse tom aqui, ó. Aqui acho que ficou perfeito. Aqui também ficou perfeito. O tom mais escuro e o tom médio. O tom claro não é nem a cor, eu acho que é o tom. É muito lilás, enquanto os outros dois são mais puxados pro vinho. Então, talvez ficaria melhor se eu tivesse escolhido um tom mais claro, mas com a mesma tonalidade, uma cor mais clara, mas com a mesma tonalidade dos outros dois tons, né? Das outras duas cores. Eu gostaria mais. Mas até aqui não é para chorar, não. O efeito da janela de chuva, eu acho que ficou muito bom. Tanto aqui no vidro, o efeito, como aqui fora, o efeito de chuva, eu acho que ficou bem bonitinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até a próxima.